O livro de Urantia parte 1. Este é o quinto e último documento de uma série que apresenta a descrição do Pai Universal, feita por um conselheiro divino de Uversa. Documento 5. A relação de Deus com o indivíduo. 50.1, 62.1. Se a mente finita do homem é incapaz de compreender de que modo um Deus tão grande e majestoso, como o Pai Universal, pode descer da sua morada eterna na perfeição infinita, para confraternizar com a criatura individual humana, então esse intelecto finito deve depositar a sua segurança, de comunhão divina, na verdade do fato de que um fragmento real do Deus vivo reside no intelecto de cada mortal urantiano de mente normal e com uma consciência moral. Os ajustadores do pensamento residentes são uma parte da deidade eterna do Pai do Paraíso. O homem não tem de ir além da própria experiência interior de contemplação, da presença da realidade espiritual na sua própria alma, para encontrar Deus e alcançar a comunhão com Ele. 50.2, 62.2. Deus distribuiu a infinitude da sua natureza eterna entre as realidades existenciais dos seus seis absolutos coordenados. Contudo, Ele pode, em qualquer momento, fazer contato pessoal direto com qualquer parte, fase ou espécie de criação, por meio da atuação dos seus fragmentos pré-pessoais. E o Deus Eterno reservou também, a si próprio, a prerrogativa de outorgar personalidade aos criadores divinos e às criaturas vivas dos universos, e ele se reservou, além disso, a prerrogativa de manter um contato direto e parental com todos esses seres pessoais, por meio do circuito da personalidade. 1. O caminho até Deus. 51.1, 62.3. A incapacidade da criatura finita de chegar até o Pai infinito é inerente, não ao retraimento do Pai, mas à finitude e às limitações materiais dos seres criados. A magnitude da diferença espiritual entre a mais alta personalidade em existência do universo e o mais baixo grupo de inteligências criadas é inconcebível. Ainda que fosse possível as ordens mais baixas de inteligências serem transportadas instantaneamente até a própria presença do Pai, elas não saberiam que estariam junto dele. Seriam tão insensíveis à presença do Pai Universal, quanto são agora. O homem mortal tem diante de si um caminho longo, muito longo mesmo, a ser percorrido, antes de poder, de uma forma consistente e dentro dos domínios do possível, pedir o seu salvo-conduto para estar na presença do Pai Universal, no paraíso. Espiritualmente, o homem deve ser transladado muitas vezes, antes que possa atingir um plano que lhe permita ter um descortino espiritual tal que o capacite a ver ao menos um dos 7 espíritos mestres. 51.2, 62.4. O nosso Pai não se esconde, ele não se encontra em reclusão proposital. Ele mobilizou os recursos da sabedoria divina, em um esforço sem fim, para revelar a si próprio aos filhos, nos seus domínios dos universos. Uma grandeza infinita e uma generosidade inexprimível estão ligadas à majestade do seu amor, que o leva a almejar a associação com todos os seres criadores capazes de compreendê-lo, amá-lo, ou aproximar-se dele, e, portanto, são as limitações inerentes a vós, e inseparáveis da vossa personalidade finita e da vossa existência material, que determinam o tempo, o lugar e as circunstâncias pelas quais podeis realizar a meta da jornada da ascensão mortal, para chegar à presença do Pai no centro de todas as coisas. 51.3, 63.1. Embora a ida até a presença do Pai no paraíso deva aguardar até que tenhais alcançado os níveis finitos mais elevados de progressão do espírito, vós deveríeis rejubilar-vos com o reconhecimento da possibilidade, sempre presente, de comunhão imediata com o espírito outorgado do Pai, que está associado tão intimamente à vossa alma interior e ao vosso inconstante espiritualização. 51.4, 63.2. Os mortais dos reinos do tempo e do espaço podem diferir muito pelas capacidades inatas e dons intelectuais, podem desfrutar de ambientes excepcionalmente favoráveis ao avanço social e ao progresso moral, ou podem padecer da falta de qualquer ajuda humana à cultura e aos supostos avanços nas artes da civilização. No entanto, as possibilidades de progresso espiritual, na carreira ascensional, são iguais para todos. Graus crescentes de discernimento espiritual, e dos significados cósmicos, são conquistados de um modo inteiramente independente de todas as diferenças sociomorais entre os ambientes materiais, diversificados dos mundos evolucionários. 51.5, 63.3. Conquanto os mortais de Urantia possam diferir, pelos seus dons e oportunidades intelectuais,
sociais, econômicas e até mesmo morais. Não vos esqueçais de que a dotação espiritual deles é uniforme e única. Todos desfrutam da mesma presença divina da dádiva do Pai, e todos são igualmente privilegiados em poder buscar a comunhão pessoal íntima com esse Espírito residente de origem divina, e, da mesma forma, todos eles podem igualmente optar por aceitar a liderança espiritual uniforme desses monitores misteriosos. 5.1.6, 63.4 Se o homem mortal é motivado espiritualmente, de todo o seu coração, consagrando-se sem reservas a fazer a vontade do Pai, então, posto que ele é, de um modo tão seguro e tão efetivo, dotado espiritualmente com o ajustador divino residente, não podem deixar de materializar-se, na experiência desse indivíduo, a sublime consciência de conhecer a Deus e a superna certeza da sobrevivência, com o propósito de encontrar Deus por meio da experiência progressiva de se tornar mais e mais como Ele. 5.7, 63.5 O homem é espiritualmente residido por um ajustador do pensamento, de sobrevivência eterna. Se tal mente humana for sincera e espiritualmente motivada, se tal alma humana deseja conhecer a Deus e tornar-se semelhante a Ele, se quiser honestamente fazer a vontade do Pai, não existe influência negativa alguma, de privação mortal, nem poder ativo positivo que possa impedir que essa alma, divinamente motivada, ascenda com segurança aos portais do paraíso. 5.1.8, 63.6 O Pai deseja que todas as suas criaturas estejam em comunhão pessoal com Ele. Ele tem, no paraíso, um lugar para receber todos aqueles cujos dados de sobrevivência e cuja natureza espiritual torna impossível tal realização. Portanto, estabeleci na vossa filosofia, agora e para sempre, que, para cada um de vós e para todos nós, Deus é acessível, o Pai é alcançável, o caminho está aberto, as forças do amor divino, os modos e os meios da administração divina estão todos interligados no esforço de facilitar o avanço de cada inteligência merecedora, de todos os universos, até a presença do Pai universal no paraíso. 5.9, 63.7 O fato de que se leva muito tempo para chegar a Deus não faz com que a presença e a personalidade do infinito sejam menos reais. A vossa ascensão é uma parte do circuito dos 7 superuniversos embora, por inúmeras vezes, gireis ao redor dele, vós podereis esperar, em espírito e em status, estar sempre girando para dentro. Vós podeis confiar que sereis transladados de esfera em esfera, dos circuitos exteriores cada vez mais para o centro interior, e não duvideis, algum dia vós estareis diante da presença divina e central e o vereis, figurativamente falando, face a face. É uma questão de atingir níveis espirituais reais e verdadeiros, e esses níveis espirituais são alcançáveis por qualquer ser que tenha sido residido por um monitor misterioso e que se tenha, subsequentemente, fusionado eternamente com esse ajustador do pensamento. 5.10, 64.1 O Pai não se oculta espiritualmente, mas tantas das suas criaturas têm escondido a si próprias, nas brumas das suas próprias decisões obstinadas, que num dado momento se encontram separadas da comunhão com seu espírito e com o espírito do seu filho, por uma escolha dos seus próprios caminhos desviados e pela indulgência na autoafirmação das suas mentes intolerantes e das suas naturezas não espirituais. 5.11, 64.2 O homem mortal pode acercar-se de Deus e, repetidamente, pode abandonar a vontade divina, desde que conserve seu poder de escolha. O destino final do homem não está selado, enquanto ele não houver perdido o poder de escolher a vontade do Pai. Nunca há um fechamento do coração do Pai à necessidade e ao pedido dos seus filhos. São os filhos que fecham os seus corações para sempre ao poder de atração do Pai, até, finalmente para sempre, perderem o desejo de fazer a sua divina vontade, de conhecê-lo e de ser como ele. Do mesmo modo, o destino eterno do homem fica assegurado quando a fusão com o ajustador proclama ao universo que tal ser ascendente efetuou a escolha final e irrevogável de viver a vontade do Pai. 5.12, 64.3 O grande Deus faz contato direto com o homem mortal e cede uma parte do seu ser infinito, eterno e incompreensível, para que viva e resida nele. Deus embarcou, junto com o homem, na aventura eterna. Se vós vos renderdes aos guiamentos das forças espirituais, dentro e em torno de vós, não podereis falhar em alcançar o destino elevado, que foi estabelecido pelo Deus pleno de amor, como meta universal para suas criaturas ascendentes, dos mundos evolucionários do espaço.
2. A presença de Deus 5.2.1, 64.4. A presença física do infinito é uma realidade do universo material. A presença da mente da deidade deve ser determinada, forçosamente, pela profundidade da experiência intelectual individual e pelo nível evolucionário da personalidade. A presença espiritual da divindade deve, por necessidade, ser diferenciada no universo. É determinada pela capacidade espiritual de receptividade e pelo grau com o qual a criatura consagra a sua vontade de cumprir a vontade divina. 5.2.2, 64.5. Deus vive em cada um dos seus filhos nascidos do Espírito. Os filhos do paraíso sempre têm acesso à presença de Deus, a mão direita do Pai, e todas as suas criaturas com personalidade têm acesso ao seio do Pai. Isso se refere ao circuito da personalidade, quando, onde e como for contatado ou, de um outro modo, pode referir-se ao contato e à comunhão pessoal autoconsciente com o Pai Universal, seja na morada central ou em qualquer outro local designado, tal como em uma das 7 esferas sagradas do paraíso. 5.2.3, 64.6. A presença divina, entretanto, não pode ser descoberta em um lugar qualquer da natureza, ou mesmo nas vidas dos mortais conhecedores de Deus, tão plena e certamente quanto é na vossa busca de comunhão com o monitor misterioso residente, o ajustador do pensamento, do paraíso. Que é sonhar com Deus, distante nos céus, quando o Espírito do Pai Universal vive dentro da vossa própria mente. 5.2.4, 64.7. É por causa desse fragmento de Deus, que reside em vós, que podeis ter a esperança, à medida que progredis na vossa harmonização com os guiamentos espirituais desse ajustador, de discernir mais completamente a presença e o poder transformador das outras influências espirituais, que vos cercam e que se impingem sobre vós, mas que não atuam como uma parte integrante de vós. O fato de que não estejais conscientes intelectualmente do contato estreito e íntimo com o ajustador residente, não contradiz, no que quer que seja, essa experiência tão elevada. A prova da fraternidade com o ajustador divino consiste integralmente na natureza e extensão dos frutos do Espírito, os quais são colhidos na experiência vital do indivíduo que crê. Pelos seus frutos, vós os conhecereis. 5.2.5, 65.1. É extremamente difícil, para a mente material ainda insuficientemente espiritualizada como a do homem mortal, experienciar uma consciência marcante das atividades espirituais das entidades divinas, como os ajustadores do paraíso. À medida que a existência da alma, fruto da criação conjunta, da mente do ajustador, vai tornando-se cada vez mais firme, surge também uma nova fase da consciência, que a alma tem, de ser capaz de experienciar a presença e de reconhecer os guiamentos e outras atividades supramateriais dos monitores misteriosos. 5.2.6, 65.2. Toda a experiência de comunhão com o ajustador é tal que envolve um status moral, uma motivação mental e uma experiência espiritual. A autorrealização desse efeito é limitada principalmente, ainda que não exclusivamente, aos domínios de consciência da alma, mas as provas se produzem e abundam, na manifestação dos frutos do Espírito, nas vidas daqueles que contatam esse Espírito interior. 3. A verdadeira adoração 5.3.1, 65.3. Embora as deidades do paraíso sejam como uma, do ponto de vista do universo, nas suas relações espirituais, com os seres como os que habitam Urântia, elas são também 3 pessoas distintas e separadas. Há uma diferença entre as pessoas de Deus, na questão dos apelos pessoais de comunhão e de outras relações íntimas. No sentido mais elevado, adoramos o Pai Universal e apenas Ele. É verdade que podemos adorar e adoramos o Pai, tal como Ele está manifestado nos seus filhos criadores, mas é o Pai, direta ou indiretamente, quem é cultuado e adorado. 5.3.2, 65.4. As súplicas de todas as espécies pertencem ao reino do Filho Eterno e à organização espiritual do Filho. As preces e todas as comunicações formais, tudo, exceto a adoração e o culto ao Pai Universal, são questões que concernem um universo local. Comumente, não saem fora do domínio da jurisdição de um Filho Criador. Mas a adoração, sem dúvida, entra em circuito e é despachada para a pessoa do Criador, pela função do circuito da personalidade do Pai. Nós cremos, ainda, que esse registro da homenagem de uma criatura residida por um ajustador, seja facilitado pela presença do Espírito do Pai.
Existe uma quantidade enorme de evidências que consubstanciam tal crença, e eu sei que todas as ordens de fragmentos do Pai têm o poder para registrar, de um modo aceitável, a adoração feita de boa fé, das personalidades resididas, levando à presença do Pai universal. Os ajustadores, sem dúvida, também utilizam canais pré-pessoais, diretos, de comunicação com Deus, e da mesma forma estão capacitados para utilizar os circuitos da gravitação espiritual do Filho Eterno. 53.3, 65.5 A adoração existe para sua própria causa. A prece incorpora um elemento de interesse próprio ou da criatura, e essa é a grande diferença entre a adoração e a prece. Não existe absolutamente nenhuma demanda, ou outro elemento de interesse pessoal. Na verdadeira adoração, nós simplesmente adoramos a Deus, pelo que compreendamos que Ele seja. A adoração nada pede e nada espera, para o adorador. Nós não adoramos o Pai por causa de alguma coisa que possamos extrair de tal veneração. Prestamos tal devoção e nos dedicamos à adoração como uma reação natural e espontânea ao reconhecimento da personalidade incomparável do Pai, e por causa da sua natureza plena de amor e dos seus atributos adoráveis. 53.4, 65.6 No momento em que o elemento do interesse próprio é introduzido na adoração, nesse instante, a devoção passa da adoração para a prece mais apropriadamente, deveria ser dirigida à pessoa do Filho Eterno ou do Filho Criador. Mas, na experiência religiosa prática, não existe nenhuma razão para que a prece não deva ser endereçada a Deus, o Pai, como parte da verdadeira adoração. 53.5, 66.1 Quando vós lidais com os afazeres práticos do cotidiano, estais nas mãos de personalidades espirituais originárias da terceira fonte centro. Estais cooperando com as agências do agente conjunto. E assim vós adorais a Deus, fazeis as vossas preces para o Filho e comungais com Ele, e trabalhais os detalhes da vossa estada terrena em conexão com as inteligências do Espírito Infinito, as quais operam no vosso mundo e em todo o vosso universo. 53.6, 66.2 Os Filhos Criadores ou Soberanos que presidem aos destinos dos universos locais, estão no lugar tanto do Pai Universal, quanto do Filho Eterno do Paraíso. Esses filhos do universo recebem, em nome do Pai, o culto da adoração e dão ouvidos às preces dos seus súditos peticionários, de todas as suas respectivas criações. Para os filhos de um universo local, um filho Michael é Deus, para todos os fins e propósitos práticos. Ele é a personificação, no universo local, do Pai Universal e do Filho Eterno. O Espírito Infinito mantém um contato pessoal com os filhos desses reinos, por meio dos espíritos maternos do universo, que são as coligadas criativas e administrativas dos filhos criadores do paraíso. 53.7, 66.3 A adoração sincera denota a mobilização de todos os poderes da personalidade humana, sob o domínio da alma em evolução e sujeita à orientação divina do ajustador do pensamento solidário. A mente, por suas limitações materiais, nunca pode vir a ser altamente cônscia do significado real da verdadeira adoração. A compreensão que o homem tem, da realidade da experiência da adoração, é determinada principalmente pelo estado de desenvolvimento da sua alma imortal em evolução. O crescimento espiritual da alma acontece de um modo inteiramente independente da autoconsciência intelectual. 53.8, 66.4 A experiência da adoração consiste no esforço sublime do ajustador solidário, de comunicar ao Pai Divino os anseios inexprimíveis e as inefáveis aspirações da alma humana, criação conjunta que da mente mortal, a qual busca a Deus, e do ajustador imortal, que revela a Deus. A adoração portanto, um ato de consentimento da mente material, a intenção do seu ser espiritualizante, sob o guiamento do Espírito Solidário, de comunicar-se com Deus, como um filho de fé, do Pai Universal. A mente mortal consente em adorar, a alma imortal anseia pela adoração e inicia esse ato. A presença do ajustador divino conduz essa adoração, em nome da mente mortal e da alma imortal em evolução. A verdadeira adoração, em última análise, converte-se em uma experiência realizada em 4 níveis cósmicos: intelectual, moroncial, espiritual e pessoal, a consciência da mente, da alma, do espírito, e a unificação de todas elas, na personalidade. 4. Deus na religião 54.1, 66.5 A moralidade das religiões evolucionárias impulsiona os homens na busca de Deus,
por meio do poder da motivação do medo. As religiões de revelação atraem os homens para a busca de um Deus de amor, porque eles anseiam por ser como ele. Mas o ato religioso não é meramente um sentimento passivo, de dependência absoluta e de certeza de sobrevivência. É uma experiência viva e dinâmica, de alcançar a divindade, baseada no serviço à humanidade. 54.2, 66.6 O serviço grande e imediato, da verdadeira religião, é o estabelecimento de uma unidade duradoura, na experiência humana, de uma paz perdurável e de uma segurança profunda. Com o homem primitivo, até mesmo o politeísmo é uma unificação relativa do conceito evolutivo da deidade. O politeísmo é um monoteísmo em processo de formação. Mais cedo ou mais tarde, Deus está destinado a ser compreendido como sendo a realidade dos valores, a essência dos significados e a vida da verdade. 54.3, 67.1 Deus não é apenas o determinador do destino, ele é o destino eterno do homem. Todas as atividades humanas, não religiosas, buscam vergar o universo no serviço distorcido do eu. O indivíduo verdadeiramente religioso busca identificar o eu com o universo e então dedica as atividades dessa unificada ao serviço da família universal de seres companheiros, humanos e supra-humanos. 54.4, 67.2 Os domínios da filosofia e da arte interpõem-se entre as atividades não religiosas e religiosas do eu humano. Por meio da arte e da filosofia, o homem, cuja mente é material, é induzido a contemplar as realidades espirituais e os valores universais dos significados eternos. 54.5, 67.3 Todas as religiões ensinam a adoração da deidade e alguma doutrina de salvação humana. A religião budista promete salvar do sofrimento e estabelecer uma paz infindável. A religião judaica promete a salvação das dificuldades e a prosperidade baseada na retidão. A religião grega prometia a salvação da desarmonia, da fealdade, pela realização da beleza. O cristianismo promete uma salvação do pecado e a santidade. O maometismo promete a libertação dos padrões morais rigorosos do judaísmo e do cristianismo. A religião de Jesus é a salvação do eu, a libertação dos males, do isolamento da criatura, no tempo e na eternidade. 54.6, 67.4 Os hebreus baseavam a sua religião na bondade, os gregos, na beleza, e ambas as religiões buscavam a verdade. Jesus revelou um Deus de amor, e o amor abrange tudo, a verdade, a beleza e a bondade. 54.7, 67.5 Os zoroastristas tinham uma religião de moral, os hindus, uma religião de metafísica, os confucionistas, uma religião de ética. Jesus viveu uma religião de serviço. Todas essas religiões têm valor, pelo que apresentam de aproximações válidas à religião de Jesus. A religião está destinada a converter-se numa realidade de unificação espiritual, de tudo o que é bom, belo e verdadeiro na experiência humana. 54.8, 67.6 A religião grega tinha uma máxima: conhece-te a ti mesmo. Os hebreus centraram os seus ensinamentos em conhece a teu Deus. Os cristãos pregam um evangelho que tem como meta o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Jesus proclamou as boas novas que são: conhece a Deus e conhece a ti próprio, como um filho de Deus. Esses diferentes conceitos do propósito da religião determinam a atitude do indivíduo, nas várias situações da vida, e prefiguram a profundidade da adoração e a natureza dos seus hábitos pessoais de prece. O status espiritual de qualquer religião pode ser determinado pela natureza das suas preces. 54.9, 67.7 O conceito de um Deus semi-humano e ciumento é uma transição inevitável entre o politeísmo e um monoteísmo sublime. Um antropomorfismo elevado é o nível mais alto alcançado pela religião puramente evolucionária. A cristandade elevou o conceito de antropomorfismo, partindo de um ideal do humano, até o conceito transcendente divino da pessoa do Cristo glorificado. E esse é o mais elevado antropomorfismo que o homem pode conceber. 54.10, 67.8 O conceito cristão de Deus é uma tentativa de combinar três ensinamentos separados. 54.11, 67.9 1. O conceito hebreu, Deus, como um reivindicador de valores morais, um Deus de retidão. 54.12, 67.10, 2. O conceito grego, Deus como um unificador, um Deus de sabedoria. 54.13,
68.1.3. O conceito de Jesus, Deus como um amigo vivo, um Pai amoroso, a divina presença. 54.14, 68.2. Portanto, deve ficar evidente que a teologia cristã, de composição híbrida, encontra grande dificuldade em ter coerência. Essa dificuldade agrava-se ainda mais pelo fato de que as doutrinas do cristianismo primitivo foram, geralmente, baseadas na experiência religiosa pessoal de três pessoas diferentes: Filho de Alexandria, Jesus de Nazaré e Paulo de Tarso. 54.15, 68.3. No estudo da vida religiosa de Jesus, olhai positivamente. Pensai, não tanto na sua falta de pecado, mas na sua retidão, no seu serviço de amor. Jesus elevou o amor passivo, como é compreendido no conceito hebreu, do Pai Celeste, afeição amorosa, pela criatura, mais altamente ativa, de um Deus que é o Pai de cada indivíduo, até mesmo dos que persistem no erro. 5. A consciência que se tem de Deus. 55.1, 68.4. A moralidade tem a sua origem na razão, voltada para a autoconsciência, é supra-animal, mas é puramente evolucionária. A evolução humana abrange, no seu desenvolvimento, todos os dons que antecederam a outorga dos ajustadores e a efusão do espírito da verdade. Mas a obtenção de um certo nível de moralidade não livra o homem das lutas reais da vida mortal. O ambiente físico do homem acarreta a batalha pela existência, o ambiente social necessita de ajustes éticos, as situações morais requerem que se façam escolhas, nos domínios mais elevados da razão. A experiência espiritual, havendo a compreensão de Deus, exige que o homem o encontre e que se esforce sinceramente para assemelhar-se a ele. 55.2, 68.5. A religião não se fundamenta nos fatos da ciência, nem nas obrigações da sociedade, nem nas premissas da filosofia, nem nos deveres implícitos da moralidade. A religião é um domínio independente da resposta humana às situações da vida e aparece infalivelmente em todos os estágios pós-morais do desenvolvimento humano. O ato religioso pode permear todos os 4 níveis na concretização dos valores e do gozar da fraternidade universal: o nível físico ou material da autopreservação, o nível social ou o nível emocional da fraternidade, o nível moral ou do dever da razão, o nível espiritual da consciência de fraternidade no universo, por meio da adoração divina. 55.3, 68.6. O cientista, investigador dos fatos, concebe Deus como a primeira causa, um Deus de força. O artista, emocional, vê Deus como um ideal de beleza, um Deus de estética. O filósofo dado ao raciocínio, algumas vezes, fica inclinado a propor um Deus de unidade universal, uma deidade até panteística. O religioso de fé acredita em um Deus que estimula a sobrevivência, o Pai que está nos céus, o Deus de amor. 55.4, 68.7. A conduta moral é sempre um antecedente da religião evoluída e uma parte da própria religião revelada, mas nunca é a totalidade da experiência religiosa. O serviço social é o resultado do pensamento moral e da vivência religiosa. A moralidade não conduz biologicamente aos níveis espirituais mais elevados da experiência religiosa. A adoração da beleza abstrata não é a adoração de Deus, e a exaltação da natureza tampouco é adoração a Deus, como não é a reverência à unidade. 55.5, 68.8. A religião evolucionária é a mãe da ciência, da arte e da filosofia, que elevaram o homem ao nível de ser capaz de receber a religião revelada, incluindo a outorga dos ajustadores e a vinda do Espírito da Verdade. O quadro evolutivo da existência humana começa e termina com o ato religioso, muito embora as qualidades sejam muito diferentes nas religiões, uma sendo evolucionária e biológica, a outra revelacional e periódica. E assim, enquanto a religião é normal e natural para o homem, é também opcional. O homem não tem de ser religioso contra a sua vontade. 55.6, 69.1. A experiência do ato religioso, sendo essencialmente espiritual, não pode nunca ser entendida completamente pela mente material. Daí a função da teologia, a psicologia da religião. A doutrina essencial da compreensão humana, de Deus, cria um paradoxo no entendimento finito. É quase impossível, para a lógica humana e a razão finita, harmonizar o conceito da imanência divina, um Deus no interior e como uma parte de cada indivíduo, com a ideia da transcendência de Deus, a dominação divina do universo dos universos.
Esses dois conceitos essenciais de deidade devem ser unificados, no entendimento fé do conceito da transcendência de um Deus pessoal e na compreensão da presença residente do fragmento desse Deus, para justificar a adoração inteligente e para validar a esperança de sobrevivência da personalidade. As dificuldades e os paradoxos da religião são inerentes ao fato de as realidades da religião estarem extremamente além da capacidade da compreensão intelectual dos mortais. 55.7, 69.2 O homem mortal assegura três grandes satisfações, com a experiência religiosa, mesmo ainda nos dias da sua estada temporal na Terra. 55.8, 69.3 1. Intelectualmente, ele tem a satisfação de adquirir uma consciência humana mais unificada. 55.9, 69.4 2. Filosoficamente, ele desfruta da consubstanciação dos seus ideais de valores morais. 55.10, 69.5 3. Espiritualmente, ele prospera na experiência da companhia divina, na satisfação espiritual da verdadeira adoração. 55.11, 69.6 A consciência de Deus, da forma como é experienciada nos reinos por um mortal em evolução, deve consistir em três fatores variáveis, em três níveis diferenciados de compreensão da realidade. Primeiro há a consciência da mente, a realização-compreensão da ideia de Deus. Então se segue a consciência da alma, a compreensão do ideal de Deus. Por último, nasce a consciência do espírito, a compreensão da realidade espiritual de Deus. Por meio da unificação desses fatores na compreensão de Deus, não importando quão incompletos sejam, a personalidade mortal, todo o tempo, expande-se em todos os níveis de consciência, com uma compreensão da personalidade de Deus. Para aqueles mortais que alcançaram um corpo de finalidade, tudo isso, com o tempo, irá levar à compreensão da supremacia de Deus e pode, subsequentemente, causar a realização-compreensão da ultimidade de Deus, uma fase da supraconsciência absoluta do Pai do Paraíso. 55.12, 69.7 A experiência da consciência de Deus permanece a mesma, de geração em geração, mas em cada época de avanço do conhecimento humano, o conceito filosófico e as definições teológicas de Deus devem mudar. A experiência do conhecimento de Deus, a consciência religiosa, é uma realidade universal, mas não importa quão válida, real, seja a experiência religiosa, ela deve estar disposta a submeter-se à crítica inteligente e uma interpretação filosófica razoável, não deve buscar ser algo à parte, na totalidade da experiência humana. 55.13, 69.8 A sobrevivência eterna da personalidade depende inteiramente da escolha da mente imortal, cujas decisões determinam o potencial de sobrevivência da alma imortal. Quando a mente acredita em Deus e a alma conhece a Deus e quando, com o suporte do ajustador, ambas desejam a Deus, a sobrevivência fica assegurada. As limitações de intelecto, as restrições na educação, a carência de cultura, o empobrecimento no status social, até mesmo a inferioridade nos padrões humanos de moralidade, resultante da falta desafortunada de vantagens educacionais, culturais ou sociais, nada disso pode invalidar a presença do Espírito Divino, em indivíduos que creem, mas que são, de alguma maneira, desafortunados ou humanamente desfavorecidos. A residência do monitor misterioso constitui a raiz e assegura a possibilidade do potencial de crescimento e sobrevivência da alma imortal. 55.14, 70.1 A capacidade dos pais mortais de procriar não está baseada no seu status educacional, cultural, social ou econômico. A união dos atributos dos progenitores, sob condições naturais, é plenamente suficiente para iniciar a procriação. Uma mente humana que discerne o certo do errado e que tem a capacidade de adorar a Deus, em união com um ajustador divino, é tudo o que se requer de um mortal, para iniciar e fomentar a criação da sua alma imortal, com qualidades de sobrevivência. Se esse indivíduo dotado de espírito busca Deus e deseja sinceramente tornar-se como Ele, escolhendo honestamente fazer a vontade do Pai dos Céus. 6. O Deus da Personalidade 56.1, 70.2 O Pai Universal é o Deus das personalidades. O domínio da personalidade no universo, desde a da criatura mortal e material mais baixa, em status de personalidade, até a dos seres mais elevados, com dignidade de Criador e com status divino, tem o seu centro e a sua circunferência no Pai Universal. Deus, o Pai,
é o outorgador e o conservador de todas as personalidades. E o Pai do Paraíso é, do mesmo modo, o destino de todas as personalidades finitas que, em plenitude de coração, escolhem fazer a vontade divina, aquelas personalidades que amam a Deus e que almejam ser como Ele. 56.2, 70.3 A personalidade é um dos mistérios não resolvidos dos universos. Somos capazes de formular conceitos adequados acerca dos fatores que entram na composição de várias ordens e níveis de personalidade, mas não compreendemos totalmente a natureza real da personalidade em si mesma. Percebemos claramente os inúmeros fatores que, colocados juntos, constituem um veículo para a personalidade humana, mas não compreendemos inteiramente a natureza e o significado da personalidade finita. 56.3, 70.4 A personalidade é potencial, em todas as criaturas que possuem o dom da mente, variando desde o mínimo de autoconsciência até o máximo de consciência de Deus. Mas o dom da mente por si só não é personalidade, nem é o espírito ou a energia física. A personalidade é aquela qualidade ou valor, dentro da realidade cósmica, que é exclusivamente outorgada por Deus, o Pai, aos sistemas vivos de energias congregadas e coordenadas, de matéria, mente e espírito. E a personalidade não é, também, uma conquista progressiva. A personalidade pode ser material ou espiritual, mas, ou a personalidade ou não a personalidade. O que não é pessoal nunca atinge o nível do pessoal, exceto por um ato direto do Pai do Paraíso. 56.4, 70.5 A outorga da personalidade é função exclusiva do Pai Universal. É a personalização dos sistemas vivos de energia, aos quais ele dota com os atributos de relativa consciência criadora e com o correspondente controle de livre-arbítrio. Não há personalidade fora de Deus, o Pai, e nenhuma personalidade existe senão para Deus, o Pai. Os atributos fundamentais do eu humano, bem como o núcleo absoluto do ajustador da personalidade humana, são outorgas feitas pelo Pai Universal, atuando em seu domínio exclusivamente pessoal de ministração cósmica. 56.5, 70.6 Os ajustadores, de status pré-pessoal, residem em inúmeros tipos de criaturas mortais, assegurando assim que tais seres possam sobreviver à morte física e personalizarem-se como criaturas moronciais, com potencial da realização espiritual última. Pois quando a mente da criatura, com o dom da personalidade, é residida por um fragmento do Espírito do Deus Eterno, outorga pré-pessoal do Pai Pessoal, então, essa personalidade finita possui o potencial do divino e do eterno e aspira a um destino semelhante ao do último, tentando mesmo alcançar a compreensão do absoluto. 56.6, 71.1 A capacidade para a personalidade divina é inerente ao ajustador pré-pessoal. A capacidade para a personalidade humana é potencial no dom de mente cósmica do ser humano. Mas a personalidade experiencial, do homem mortal, não é observável como uma realidade ativa e funcional, enquanto o veículo da vida material da criatura mortal não houver sido tocado pela divindade liberadora do Pai Universal, sendo assim lançado aos mares da experiência como uma personalidade autoconsciente e, relativamente, autodeterminante e autocriadora. O eu material é verdadeiramente pessoal e irrestritamente pessoal. 56.7, 71.2 O eu material tem personalidade e identidade. Identidade temporal, o espírito ajustador pré-pessoal também tem identidade eterna. Essa personalidade material e essa pré-personalidade espiritual são capazes, assim, de unir os seus atributos criativos, para trazer à existência a identidade sobrevivente da alma imortal. 56.8, 71.3 Tendo assim provido o crescimento da alma imortal e tendo liberado o interno do homem, das algemas, de uma dependência absoluta da causação anterior, o Pai permanece de lado. Ora, tendo o homem sido liberado desse modo das algemas da resposta à causação, ao menos no que diz respeito ao destino eterno, e tendo sido proporcionados a ele os meios para o crescimento do eu imortal, o alma, cabe ao homem ele próprio, e está sob o controle da sua vontade, a escolha de criar ou de inibir a criação de seu sobrevivente eterno. Nenhum outro ser, força, criador, ou agência, em toda a amplidão do universo dos universos, pode interferir, em qualquer grau, na soberania absoluta do livre-arbítrio do mortal, enquanto ele opera nos domínios da escolha, no que concerne ao destino eterno da personalidade do mortal que escolhe.
No que se refere à sobrevivência eterna, Deus decretou a soberania da vontade material e mortal, e esse decreto é absoluto. 56.9, 71.4. A outorgada personalidade à criatura confere relativa liberação da reação escravizada à causação anterior, e as personalidades de todos esses seres morais, evolucionários ou não, estão centradas na personalidade do Pai Universal. Elas são sempre atraídas para sua presença no paraíso por aquela afinidade de ser que constitui o círculo da família vasta e universal e o circuito fraternal do Deus eterno. Há uma afinidade de espontaneidade divina entre todas as personalidades. 56.10, 71.5. O circuito da personalidade, no universo dos universos, é centrado na pessoa do Pai Universal, e o Pai do Paraíso é pessoalmente cônscio, e está em contato pessoal com todas as personalidades, de todos os níveis de existência, autoconsciente. E essa consciência de personalidade, em toda a criação, existe independentemente da missão dos ajustadores do pensamento. 56.11, 71.6. Como toda gravidade está ligada em circuito à Ilha do Paraíso, toda mente está ligada em circuito ao agente conjunto e todo espírito ao Filho Eterno, e assim também toda personalidade está ligada em circuito à presença pessoal do Pai Universal. Este circuito transmite infalivelmente a adoração de todas as personalidades à personalidade original e eterna. 56.12, 71.7. No que diz respeito às personalidades que não são resididas pelo ajustador, o atributo da escolha liberdade é também outorgado pelo Pai Universal, e, da mesma forma, tais pessoas estão abrangidas pelo grande circuito do amor divino, o circuito da personalidade do Pai Universal. Deus dá a escolha soberana a todas as personalidades verdadeiras. Nenhuma criatura pessoal pode ser forçada à aventura eterna. O portal da eternidade abre-se apenas em resposta à escolha, feita em livre-arbítrio, pelos filhos, com o livre-arbítrio do Deus do arbítrio livre. 56.13, 72.1. E isso, pois, representou os meus esforços para apresentar a relação do Deus vivo com os filhos do tempo. E uma vez, havendo já dito e feito tudo, nada mais posso fazer de útil, além de reiterar que Deus é o vosso Pai Universal e que vós sois todos os seus filhos planetários. 56.14, 72.2. Este é o quinto e último documento de uma série que apresenta a descrição do Pai Universal, feita por um conselheiro divino de Uversa,